As palavras do meu pai se embaralham enquanto as lágrimas inundam minha visão. A suíte da noiva gira ao meu redor, as taças delicadas de champanhe sobre a penteadeira, meu véu jogado sobre uma cadeira, as madrinhas paralisadas em diferentes estágios de preparação. O relógio na parede avança impiedoso em direção à cerimônia. Não, o sussurro, depois mais alto. Não, não, não. Com um grito sufocado, atiro o celular do outro lado do quarto. Ele acerta a parede com um estalo e cai no tapete. Minhas madrinhas arfam em uníssono o rímel de Jéssica suspenso no ar, a boca de Tara formando um perfeito ão. Ari, o que aconteceu? Tara pergunta, dando um passo cauteloso em minha direção. Eu não consigo responder, não consigo respirar. O quarto encolhe, as paredes se fecham, meu peito aperta até cada batida soar como um martelo contra minhas costelas. O anel de noivado pesa em meu dedo, uma promessa prestes a ser cumprida enquanto outra se despedaça. A porta se abre de repente e Melanie, nossa cerimonialista, entra com sua prancheta e sua eficiência habitual. 3 horas até alinharmos, meninas. Ela para bruscamente, sentindo a tensão no ar. O que está acontecendo? Meu pai. As palavras arranham minha garganta. Ele não vem. Não vem? A compostura profissional de Melanie vacila por um instante. Mas a cerimônia? Planejamos tudo em torno dele te acompanhando. Pois ele não vem. Minha própria voz soa estranha, frágil e cortante. O evento da minha irmã, ao que parece, é mais importante do que o meu casamento. As palavras pairam no ar, doendo ainda mais por terem sido ditas em voz alta. A memória me invade sem ser convidada. Eu, ao lado do caixão da minha mãe, 17 anos atrás, minha mão de 13 anos agarrada à de meu pai enquanto os enlutados passavam em um borrão de preto. Sempre estarei presente nos momentos importantes, Ari, ele prometera, a voz embargada pela dor. Você e eu, agora somos uma equipe. Que mentira bonita aquela havia sido. 9 meses atrás, quando Ethan e eu marcamos a data, meu pai parecia genuinamente feliz. Estávamos à mesa da cozinha dele, revistas de casamento espalhadas, e ele colocou sua mão sobre a minha. Nada me deixaria mais orgulhoso do que te levar até o altar, disse, os olhos sorrindo nas extremidades. Pela primeira vez, eu acreditei. O primeiro sinal de alerta veio 3 meses antes do casamento, quando Marissa ligou anunciando sua celebração de carreira, marcada para o mesmo dia. É só um azar de datas, disse meu pai no jantar de domingo, empurrando ervilhas no prato. Tenho certeza de que podemos dar um jeito. A cerimônia é às 4, lembrei. O evento dela não começa antes das 7, dá para ir aos 2. Mas a viagem entre os lugares, ele hesitou. São 45 minutos. Pai, toquei sua mão. É o dia do meu casamento. Ele apertou meus dedos. Claro que estarei lá, querida. Vamos dar um jeito. 2 semanas depois, o trânsito pode estar ruim nesse fim de semana. Depois, a Marissa realmente precisa do apoio da família nessa promoção. Na semana passada, não sei se vou conseguir com os horários. E todas as vezes eu o tranquilizei, mudei o que pude, ofereci até serviço de carro. Qualquer coisa para ter meu pai me conduzindo até o altar. E agora? 3 horas antes de eu me casar com o amor da minha vida? Ele manda uma mensagem. Uma mensagem. Precisamos seguir em frente, diz Melanie, a voz mais suave. Há mais alguém que poderia te acompanhar? Um tio, talvez? Ou você prefere ir sozinha? Sozinha. A palavra ecoa na minha mente. Meu celular toca no chão, de onde havia caído. Jéssica o pega e me entrega em silêncio. Na tela, pisca o nome do tio Martim. O irmão mais velho do meu pai. Aquele que nunca perdeu um recital de dança ou uma formatura. Atendo com os dedos trêmulos. Alô? Ariana? A voz dele é calorosa, preocupada. Seu pai acabou de me ligar. Eu não sei o que dizer, querida. Um soluço escapa antes que eu consiga me conter. Ele não vem, tio Martim. Eu sei. A raiva na voz dele é quase incontrolável. E eu sinto muito. Fecho os olhos, as lágrimas borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada.
Eu não sei o que fazer. O silêncio dura apenas um instante antes de o tio Martim pigarrear. Você me permitiria a honra de te levar até o altar? Algo dentro de mim se parte e se reconstrói ao mesmo tempo. Você faria isso? Num piscar de olhos. A voz dele falha um pouco. Estarei aí em 20 minutos, Ari. Não se preocupe com nada. Encerro a ligação e encaro o círculo de rostos preocupados ao meu redor. Algo muda dentro de mim. Uma realização: talvez família não seja sempre quem te gera, mas quem aparece quando mais importa. O tio Martim está vindo. Anuncio, erguendo o corpo com mais firmeza. Ele vai me levar até o altar. E, de alguma forma, apesar de tudo, eu sei que vou ficar bem. A oferta do tio Martim me envolve como um cobertor quente. Endireito a postura, sentindo uma centelha de esperança acender no meu peito. O vestido de noiva farfalha quando minhas madrinhas soltam um suspiro coletivo de alívio. Ele estará aqui em 20 minutos, repito, a voz mais firme do que antes. Jéssica se aproxima cautelosa, o celular apertado na mão, o rímel esquecido. Ari, tem algo que você precisa ver. A hesitação na voz dela faz meu estômago se contrair. O que foi? Ela estende o celular, a tela iluminada com uma conversa de mensagens entre ela e minha irmã. A Marissa me mandou isso por engano no mês passado. Eu não sabia se devia te mostrar, mas agora. Pego o celular com os dedos trêmulos, o diamante da minha mão esquerda refletindo a luz. As mensagens têm data de 3 semanas atrás. Marissa, o pai ainda está vacilando sobre o casamento. Vive falando em dar um jeito. Jéssica, mas ele prometeu pra Ari, não é? Marissa, não se preocupe. Eu sei como manter o pai só pra mim no dia do casamento. Já estou cuidando disso. Jéssica, Marissa, isso é terrível. É o casamento dela. Marissa, ops, Jéssica errada. Apaga isso. Não é pra madrinha ver. O quarto parece girar. Afundo no banco da penteadeira, a tela embaçando diante dos meus olhos. Eu devia ter te mostrado antes. Jéssica sussurra. Só não consegui acreditar que ela realmente fosse. Sabotar o meu casamento? Minha voz soa oca até para mim mesma. Eu acredito. A lembrança surge sem ser chamada. 4 anos atrás, em um auditório do MIT, meus olhos percorriam a multidão à procura do rosto do meu pai, enquanto eu recebia a Bolsa Nacional de Ciência da Computação. Ele havia prometido que estaria lá. Naquela manhã mesmo me mandaram uma mensagem confirmando que já estava a caminho. Mas a cerimônia começou e terminou sem a presença dele. Mais tarde, pediu desculpas inúmeras vezes, alegando uma emergência no trabalho. Só meses depois descobri a verdade, através de um comentário casual de sua assistente. Marissa havia ligado, dizendo que eu mesma pedirá para remarcar a visita dele porque estava nervosa demais para tê-lo lá. Esse padrão se repete há 17 anos, desde os dias dolorosos após a morte da mamãe. Eu tinha 13 anos, devastada, perdida. Marissa, com 16, rapidamente se colocou no papel de andona da casa, organizava os jantares em família, gerenciava a agenda do papai e, pouco a pouco, criava uma barreira entre nós dois. Ela faz isso há anos, digo, mais para mim mesma do que para Jéssica. E ele deixa. Tara passa o braço pelos meus ombros. Seu pai é um idiota. E sua irmã, pior ainda. Uma batida na porta nos interrompe. Melanie espreita para dentro. A senhora Carter chegou. A mãe do Ethan? Ela está perguntando se pode te ver. Assinto, enxugando apressada as lágrimas. Catherine Carter entra alguns instantes depois, elegante em seu vestido azul claro de mãe do noivo. Seus olhos se arregalam ao ver meu rosto manchado de choro. Oh, Ariana! Ela cruza o quarto e segura minhas mãos. O Martim me ligou. Sinto muito. A doçura em sua voz ameaça me desmoronar de vez. Desde que Ita me apresentou a ela, 2 anos atrás, Catherine tem me mostrado mais compreensão materna do que eu havia experimentado desde que perdi minha mãe. Eu não entendo por que ele faria isso, confesso, as palavras engasgando em minha garganta. Catherine se senta ao meu lado no pequeno sofá, ainda segurando minhas mãos.
Quando eu tinha 28 anos, meu pai se recusou a ir ao meu casamento com Gregory. Ele não aprovava nosso casamento interreligioso. A voz dela carrega o eco de uma dor antiga. Esperei até o último minuto, na esperança de que ele mudasse de ideia. E ele foi? Pergunto. Ela balança a cabeça. Não. E por anos depois, continuei esperando a aprovação dele. Reorganizei feriados, inventei desculpas para sua ausência nos aniversários das crianças. Seus dedos apertam os meus. Ariana, não se trata só de hoje. É sobre até quando você vai deixar que eles continuem partindo seu coração. As palavras dela caem sobre mim como um peso físico. Quantas vezes já reagendei momentos importantes para acomodar meu pai? Quantas vezes engoli a decepção quando ele cancelava de última hora porque Marissa decidia que havia algo a mais importante? Penso no meu primeiro jantar na casa dos Carter, Gregory puxando minha cadeira, Catherine lembrando da minha sobremesa favorita mencionada meses antes, toda a família me acolhendo com uma ternura genuína, me mostrando o que significa, de verdade, apoio familiar. Passei a vida inteira correndo atrás da aprovação dele sussurro. E o que isso te trouxe? Catherine pergunta com suavidade. Mágoa. Decepção. Endireito os ombros, sentindo algo firme nascer dentro de mim. Eu não vou deixar a ausência dele arruinar o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. O relógio na parede marca 7 minutos até o início da cerimônia. 7 minutos para decidir que tipo de história este dia vai contar, uma de abandono ou uma de felicidade escolhida apesar dele. O Martim chegará a qualquer momento, diz Catherine, levantando-se. Quer que eu te ajude a retocar a maquiagem? Antes que eu responda, meu celular vibra com uma mensagem de Ethan. O que você precisar hoje, estou aqui. Mesmo que isso signifique esperar. Eu te amo. Novas lágrimas brotam em meus olhos, mas são diferentes. Lágrimas de gratidão pela família que estou prestes a integrar, pelo homem que me enxerga de verdade e me ama por completo. Eu não quero esperar, digo a Catherine. Este dia não é sobre quem não está aqui. É sobre o Ethan, sobre mim e sobre as pessoas que escolheram estar presentes. Jéssica e Tara trocam olhares, o alívio evidente em seus rostos. Melanie assente aprovatória, já ajustando o cronograma em seu tablet. Você já precisou escolher entre a própria felicidade e as expectativas da família? Pergunta Catherine, enquanto ela passa corretivo delicadamente sob meus olhos. Muitas vezes responde, com um sorriso triste e sábio. O dia em que deixei de tentar conquistar o amor do meu pai foi o dia em que realmente comecei a viver. 10 minutos depois, a porta se abre e tio Martim surge, um pouco ofegante em seu smoking vestido às pressas. Seus olhos encontram os meus com tanto amor que meu coração se enche. Naquele instante, percebo que família não é determinada apenas pelo sangue, mas por quem permanece ao seu lado quando o mundo desmorona. Levanto-me, aliso meu vestido, pronta para caminhar em direção ao meu futuro em vez de me apegar ao passado doloroso. 1 hora depois, já a sós no quarto, a maquiadora retocava meu rosto. Meu celular vibra sobre a penteadeira enquanto ela espalha corretivo debaixo dos olhos. O nome de Robert pisca na tela. Hesito, depois atendo. Ariana. A voz dele chia pelo viva voz. Você está dificultando para todos ao se recusar a remarcar. A Marissa trabalhou duro por essa promoção. Minha garganta se aperta. Pai, nós marcamos essa data há 9 meses. E o evento da Marissa também é importante. Por que você me obriga a escolher? O pincel da maquiadora para no ar, suspenso perto da minha bochecha. Eu não te obriguei a nada, sussurro, a voz se partindo. Foi você quem escolheu sozinho. Encerro a chamada antes que ele possa responder, antes que eu desabe de vez. A maquiadora me entrega um lenço em silêncio. Uma batida suave interrompe o silêncio pesado. A porta se abre e tio Martim entra, com uma pequena caixa de veludo nas mãos. Sorrio e faço um gesto de aprovação para que ele entre. Em 3 passos largos, ele cruza o quarto e me envolve em um abraço apertado. Olha só, você diz, afastando-se um pouco. Absolutamente linda. Obrigada por tudo. Eu te amo. As palavras parecem pequenas diante da gratidão que transborda em mim. Nada poderia me manter longe. Eu também te amo, querida.
Os olhos azuis dele se enrugam nos cantos. Eu trouxe algo para você. Ele abre a caixinha de veludo, revelando um colar de pérolas com fecho delicado de prata. Elas brilham com um calor suave contra o fundo preto. Estas pertenciam à minha mãe, explica. Ela as usou no casamento dela, em 1952. Guardei todos esses anos, esperando o momento certo. Meus dedos pairam sobre as pérolas. Tio Martim, eu não poderia. Você pode, e vai. A voz dele é firme, mas gentil. Minha mãe gostaria que você as tivesse. Você é família, Ariana. Família de verdade. Jéssica aparece na porta e dá um passo à frente. Deixe que eu ajude a colocar. Ela prende o fecho atrás do meu pescoço. A porta se abre mais uma vez. Gregory, o pai do Ethan, coloca a cabeça para dentro. Martim, trouxe a flor de lapela que você pediu. Os dois trocam um olhar cheio de compreensão silenciosa. Gregory entra, dá um tapinha no ombro de Martim e se volta para mim. Ariana, está tudo pronto, quando você estiver. O Ethan está mais nervoso que gato em sala cheia de cadeiras de balanço. A tentativa dele de leveza arranca um pequeno sorriso do meu rosto. Só preciso de alguns minutos com minha sobrinha, diz Martim. Gregory assente, aperta minha mão e sai. Minhas madrinhas o acompanham, deixando o quarto até que restemos apenas eu e o tio Martim. Ariana, ele me guia a sentar. Preciso te contar uma coisa. Ele se acomoda ao meu lado, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Quando me formei na faculdade, meu pai se recusou a ir à cerimônia. O quê? Por quê? Ele queria que eu assumisse os negócios da família. Quando escolhi ser professor, ele viu isso como uma traição. O olhar de Martim se perde na distância. Esperei naquela cerimônia, procurando o rosto dele na plateia. Mas ele nunca apareceu. Meu coração dói pelo jovem que ele havia sido. Eu sinto muito, e sinto tanto. Alguns homens só percebem o que realmente importa quando já é tarde demais, continua. Meu pai entendeu o erro anos depois, mas já tínhamos perdido tanto tempo. Levo a mão às pérolas em meu pescoço. Você o perdoou? Eventualmente. Mas nunca esqueci quem esteve lá naquele dia. Seus dedos roçam o colar. Minha mãe, usando estas pérolas. Ela me disse que estava 2 vezes mais orgulhosa, para compensar a ausência dele. Melanie aparece à porta. Precisamos ensaiar a entrada antes que os convidados cheguem. Martim se levanta e me oferece o braço. Vamos? Na capela vazia, a luz do sol atravessa os vitrais, espalhando padrões coloridos pelo corredor. A fotógrafa ajusta o equipamento, preparando novas fotos de primeiro olhar comigo e Martim em vez de Robert. Começaremos aqui, orienta Melanie. Depois seguimos nesse ritmo. Martim e eu tomamos nossas posições. A cada passo de ensaio pelo corredor, algo muda entre nós. Um laço se fortalece, um entendimento silencioso cresce. Seu braço é firme sob minha mão, seus passos seguros e constantes. Na terceira passagem, paramos diante do altar. As lágrimas que lutei o dia inteiro para conter finalmente transbordam. O que houve, querida? Pergunta Martim. Tenho medo, confesso, quase num sussurro. Medo de que, quando eu olhar para trás, tudo que eu lembre deste dia seja de quem não esteve aqui. Ele segura minhas mãos. Então vamos te dar algo bonito para lembrar em vez disso. Martim tira do bolso um lenço com as iniciais LMP bordadas no canto. Da sua mãe? Pergunto, reconhecendo as letras. Ele assente. Linda Marie Parker. Ela me deu isso antes de partir, disse que um dia você poderia precisar. O simples pedaço de algodão, com as iniciais da minha mãe, parece uma mensagem atravessando o tempo. Pressiono-o contra a bochecha, respirando o leve perfume de lavanda. Tio Martim, eu não sei como agradecer. Você não precisa me agradecer, Ariana. Sua voz se embarga. Família está presente. É só isso. Atrás de nós, as portas da capela se abrem. Os convidados começam a entrar, murmurando enquanto procuram seus lugares. Quase na hora, anuncia Melanie. Martim ajeita a gravata.
Só tenho uma pergunta antes de começarmos. Qual? A sua mãe teria aprovado o Ethan? A pergunta me pega de surpresa, mas a resposta vem sem hesitar. Ela teria amado ele. Então ela está aqui também, diz Martin simplesmente. Nestas pérolas, nesse lenço, no seu coração. As pessoas que nos amam de verdade nunca nos deixam de fato. Endireito a postura, sentindo o peso suave das pérolas contra minha clavícula e o lenço guardado junto ao vestido. Estou pronta, digo. E, pela primeira vez no dia, realmente estou. Martin me oferece o braço mais uma vez. Então vamos criar memórias que valham a pena guardar. Tomamos nossa posição atrás das portas fechadas, aguardando a música começar. E é então que percebo algo profundo. A pessoa que merece ser chamada de família nem sempre é aquela com quem você compartilha sangue. É quem aparece quando mais importa. 2 horas depois, já finalizamos os ensaios, a preparação, tudo. Agora conto os minutos até o início da cerimônia. Pelas janelas cobertas do quarto de preparação, consigo vislumbrar os convidados se acomodando nas cadeiras brancas no gramado, suas roupas de verão formando um caleidoscópio contra o verde intenso dos jardins. Alguém se coloca diante da minha vista e, ao virar, encontro o tio Martin. Está pronta? Pergunta ele, ajustando a flor na lapela com dedos firmes. A pergunta carrega mais peso do que ele imagina. Estou pronta para entrar sozinha, sem meu pai? Estou pronta para abraçar essa nova definição de família que se forma ao meu redor como um círculo protetor? Toco o colar de pérolas em meu pescoço, frio contra a pele. Estou. Martin está diante de mim em seu fraque perfeitamente ajustado, o tecido caindo sobre seus ombros com elegância. Quando chegou, há 2 horas, ofegante e decidido, eu nunca teria imaginado essa transformação de crise para algo que parece estranhamente destinado a acontecer. Sua mãe estaria tão orgulhosa, diz Martin, a voz embargando. E Robert, bem, ele fez a escolha dele. Do lado de fora, ouço o quarteto de cordas mudar de peça, sinalizando 5 minutos até o início da marcha nupcial. Minhas madrinhas pegam os buquês, se organizando na ordem que ensaiamos ontem. Jéssica aperta meu braço ao passar. Você está radiante, sussurra. Ninguém vai pensar em quem não está aqui. Mas eu sei que alguns vão. Cadeiras vazias também têm presença. Melanie aparece com seu fone e prancheta. Todos já estão sentados. Ethan está no altar com a celebrante. Ela me observa com atenção. Está bem? Assinto, surpresa ao perceber que não é mentira. A devastação de antes se transformou em outra coisa, não exatamente paz, mas resolução. As portas se abrem e minhas madrinhas seguem, uma a uma, pelo caminho até o espaço da cerimônia. Então restamos apenas Martin e eu, aguardando o nosso sinal. Ele me oferece o braço. Nunca me senti tão honrado como agora, querida, diz, os olhos marejados. Em toda a minha vida. A música muda para a marcha nupcial. Nosso sinal. Avançamos juntos, deixando a sombra da casa para emergir na luz intensa do sol. Os convidados se levantam em uníssono, voltando seus olhares para nós. As pétalas de rosas brancas que forram o caminho dançam levemente na brisa. Cada passo parece grandioso. Cada respiração, uma escolha consciente. O braço de Martin é sólido sob minha mão. Seu ritmo se ajusta ao meu com perfeição. No meio do caminho, avisto Ethan. Seus olhos se encontram com os meus, e lágrimas escorrem livremente por seu rosto. Não lágrimas de pena. Não. Algo totalmente diferente. Algo que se parece muito com gratidão. Ao lado dele, seus pais sorriem com orgulho inconfundível. Catherine, que pela manhã me ajudou com maquiagem e cabelo, me faz um gesto de encorajamento. Quando chegamos ao altar, Martin se volta para mim. O perfume familiar do seu pós-barbon, mesmo desde que eu era criança, me envolve como uma lembrança. Com todo o amor de família, escolhida e recebida, diz ele, colocando minha mão na palma estendida de Ethan. A celebrante dá um passo à frente, sua voz se espalhando pelo jardim. Bem-vindos, queridos amigos e familiares. Hoje estamos aqui para testemunhar a união de Ariana e Ethan em casamento. Ela faz uma pausa, o olhar aquecido alternando entre nós dois.
Quero reconhecer o papel especial que Martim desempenhou neste dia. Alguns laços são forjados pelo sangue. Outros, pela escolha. Ambos os laços podem ser igualmente sagrados. Um murmúrio de aprovação percorre os convidados. Pelo canto do olho, vejo alguns parentes do meu pai se remexendo desconfortáveis em seus assentos. Que seja. Este momento pertence àqueles que escolheram estar presentes. A cerimônia se desenrola como um sonho. Votos trocados. Alianças deslizando em dedos trêmulos. Um beijo que tem gosto de promessa e de novos começos. E, durante tudo isso, Martim permanece por perto. Um guardião silencioso, um sentinela de apoio. Mais tarde, na recepção, a voz do DJ ecoa pelo salão. Senhoras e senhores, recebam com aplausos o senhor e a senhora Ethan Carter, acompanhados por seu querido tio Martim. Entramos sob aplausos ensurdecedores, a mão de Martim pousada levemente em minhas costas. O salão se transforma com luzes cintilantes e flores, criando um teto de estrelas sobre a pista de dança. Quando chega a hora da tradicional dança de pai e filha, sinto um aperto no peito, outro lembrete da ausência. Mas Martim dá um passo à frente, oferecendo a mão. Só por um minuto, diz ele. Depois é a vez do seu marido. Balançamos ao som da abertura de What a Wonderful World, a postura formal dele aos poucos se suavizando. A tensão que carreguei o dia inteiro começa a se dissolver. Obrigada, sussurro. Não precisa agradecer, querida. Entre família não há necessidade disso, responde. Ethan se aproxima com naturalidade, me girando para longe de Martim com elegância ensaiada. Por cima do ombro dele, percebo um movimento na entrada. Meu pai está parado ali, usando um terno que não lhe cai muito bem, olhando a sala com olhos ansiosos. Ele veio, afinal, murmura Ethan, acompanhando meu olhar. Tarde demais, respondo, surpresa pela ausência de raiva em minha voz. Apenas clareza. Alguns momentos não voltam. Robert permanece à margem, observando todos celebrarem sem ele. Pela primeira vez, não sinto vontade de facilitar as coisas para ele, de construir a ponte que ele mesmo quebrou. Martim se aproxima dele com dignidade tranquila, e eu viro as costas, focando no homem cujas mãos seguram as minhas com tanto cuidado. Você está bem? Pergunta Ethan. Penso na resposta, em busca de honestidade. Acho que sim, ou vou ficar. A música cresce ao nosso redor, e eu escolho dançar. Meia hora depois, o tilintar cristalino dos talheres contra as taças se espalha pelo salão. As risadas se apagam quando os convidados se voltam para o centro da sala, onde Ethan se ergue, taça de champanhe em mãos, os olhos fixos nos meus em meio ao mar de rostos sorridentes. Sinto um toque no ombro. Ariana. A voz do meu pai corta o momento como uma lâmina. Viro-me devagar, preparando-me. Robert Parker está atrás de mim, cabelos um pouco desgrenhados, a gravata torta, como se tivesse corrido até aqui. Você conseguiu chegar, digo, a voz tão plana quanto uma planície. O trânsito estava terrível. Ele faz um gesto vago em direção à porta. Tentei ligar, mas você não atendeu. Eu estava me casando. As palavras saem afiadas da minha boca. Os olhos dele percorrem a recepção, absorvendo os arranjos elegantes, as luzes penduradas pelas vigas, a felicidade irradiando de cada canto. Tudo o que ele perdeu. Você podia ter facilitado as coisas, sabe? Adiado a cerimônia uma hora. Facilitar o quê, pai? A sua escolha. Antes que ele responda, meu primo Daniel surge ao meu lado. Seu jeito sempre descontraído deu lugar a algo mais duro, mais firme. Desculpa interromper, diz, sem soar realmente arrependido. Ele ergue o celular. Mas achei que vocês deviam ver isso. Na tela, um grupo de mensagens com Marissa e várias amigas. Indo pro Murphy's tomar uns drinks. O pai perdeu o casamento da Ariana por causa disso, então mais vale você aparecer. Segue uma série de fotos. Marissa e talvez 15 pessoas em um bar, coquetéis erguidos, sorrisos largos. Carimbo de horário, 16h30, no meio da minha cerimônia. No início ela dizia 19 horas, mas acho que mudou o horário do encontro para impedir meu pai de vir. Esse é o evento da carreira dela? Minha voz mal sai em um sussurro.
Daniel desliza para outro print. Uma mensagem de Marissa para alguém chamado Jen. O pai terá que escolher entre nós. Vou fazer com que ele escolha a mim. O ar sai de meus pulmões em um suspiro. Daniel ainda não terminou. Ela mudou a data e o horário dos drinks 3 vezes. Ele abre o aplicativo de calendário, mostrando convites com datas diferentes, cada ajuste coincidindo perfeitamente com as mudanças de data do nosso casamento, quando tivemos problemas com o local no mês passado. Levanto o olhar para meu pai. A cor some de seu rosto como água pelo ralo, deixando algo pálido e vazio. Robert tio Martin se aproxima, champanhe na mão. Eu não sabia que você tinha vindo. Meu pai não o reconhece. Os olhos permanecem fixos no celular de Daniel, nas provas da manipulação da filha. Eu não percebi, ele começa, depois para. Recomeça. Ariana, se eu soubesse. Você saberia o quê? A pergunta paira entre nós como algo físico. Compareceria? Cumpriria sua promessa? Estaria presente, pela primeira vez na minha vida, quando realmente importava? Cabeças se viram. Conversas próximas cessam. Meu pai percebe, endireitando a postura. Quero me desculpar, anuncia, a voz ecoando. Os convidados se remexem desconfortáveis. Não aqui, digo firmemente. Não agora. Mas preciso explicar. Não. A palavra sai mais forte do que eu esperava, atravessando o silêncio repentino. Você fez sua escolha há 2 semanas, quando começou a buscar desculpas para não vir. Agora estou fazendo a minha. Algo muda no ar entre nós. As cordas invisíveis que me ligavam à aprovação dele, que mantinham a esperança apesar de anos de decepção, se rompem de repente. Sinto a ausência delas como membros fantasmas, dolorosa, mas libertadora. Ariana, sua voz se parte ao dizer meu nome. Aproveite a recepção, pai. Viro-me, caminhando com firmeza de volta para onde Ita está com os pais, os rostos misturando preocupação e orgulho. Catherine, minha sogra, aperta minha mão quando me junto a eles. Está tudo bem? Sim. E surpreendentemente, estou. Realmente estou. Pelo canto do olho, vejo tio Martin se aproximar do meu pai, que permanece isolado na beira da pista de dança. Martin fala baixo, a mão no cotovelo de Robert, guiando suavemente para longe do centro da celebração. Ela merece este dia sem mais drama, ouço Martin dizer enquanto passam pela nossa mesa. Você pode conversar amanhã. Os ombros do meu pai caem, resignados, enquanto Martin o conduz em direção ao bar no canto mais distante. Pela primeira vez, Robert Parker me parece pequeno, não a figura imponente cuja aprovação busquei por 17 anos, mas apenas um homem que fez escolhas ruins e começa a reconhecer seu preço. A mão de Ita encontra a minha sob a mesa. Está bem? Assinto, sentindo o peso do dia, suas tristezas e alegrias se acomodarem em algo suportável, até bonito. Melhor que bem. O DJ anuncia outra dança. Enquanto Ita me conduz à pista, percebo meu pai observando da periferia, Martin como guardião ao lado dele. A dor nos olhos do meu pai é real, mas a minha também foi quando li sua mensagem hoje cedo. Algumas feridas precisam de ar para cicatrizar. Algumas verdades precisam ser ditas em voz alta antes que novos começos possam florescer. Amanhã trará seus próprios desafios. Haverá conversas difíceis, talvez passos cautelosos rumo à compreensão. Mas esta noite pertence à família que escolhi, aquela que apareceu quando mais importava. Enquanto Ita me puxa para perto, percebo que, às vezes, caminhar para longe não é um fim. Às vezes, é o primeiro passo para algo melhor. 1 ano depois, a luz do outono atravessa as janelas panorâmicas da casa dos pais de Ita, espalhando um brilho dourado pela nossa celebração de aniversário. Ajusto a pequena flor no pulso, rosas brancas, iguais ao meu buquê de casamento, e deslizo a mão sobre a leve protuberância da minha barriga. A Ariana e ao Ita. Catherine ergue a taça, os olhos brilhando nos cantos. 1 ano de casamento e uma vida inteira de felicidade pela frente. O pequeno grupo bate as taças em brinde. Eu tomo um gole do meu cidra espumante enquanto o braço de Ethan se aperta em minha cintura. Seus lábios roçam meu ouvido. Feliz aniversário, Sra. Carter.
Gregory revela um álbum de fotos e nos reunimos em torno da mesa de centro. Achei que vocês iam gostar de ver quanta família conseguimos colocar em apenas um ano. As páginas se viram, revelando nossa jornada, o jantar de ação de graças com todos nós amontoados na mesma mesa, a manhã de Natal com tio Martim ensinando Ita a cortar o presunto corretamente, a Páscoa com meu jeito desajeitado de mostrar ao meu pai onde guardamos os pratos bons. Cada foto captura um momento da nossa definição crescente de família. Lembra quando o Robert quase incendiou a churrasqueira no 4 de julho? Gregory ri. Assinto, lembrando como meu pai apareceu com uma salada de batata comprada pronta e um monte de desculpas. Os jantares mensais começaram pequenos, apenas cafés no início. Depois vieram refeições completas. Cada um foi um tijolo na reconstrução de algo que eu não tinha certeza de que poderia ser salvo. A Marissa ligou recentemente? Caterine pergunta, com cuidado. Não desde que se mudou para a Flórida. Mantive a voz neutra. Ela mandou um cartão quando anunciamos a gravidez. Isso já é alguma coisa, suponho. Tio Martim limpa a garganta na poltrona junto à lareira. Ele envelheceu neste último ano. As linhas ao redor dos olhos estão mais profundas, mas o sorriso permanece firme. Tenho algo para vocês dois. Ao lado da poltrona, ele retira um pacote embrulhado em papel de seda. Meus dedos tremem levemente ao desembrulhar, revelando um delicado cobertor de bebê em lã cremosa. Alice o tricotou antes de falecer, diz Martim, a voz embargada. Ela disse que seria para a próxima geração, quando chegasse a hora. Parece que o momento chegou. Traço o padrão intrincado, pensando na esposa de Martim que nunca conheci, mas cujo legado ainda me toca. É lindo sussurro. A campainha toca, e Ethan retorna momentos depois, trazendo meu pai. Robert está parado de forma desajeitada na porta, segurando um álbum de fotos gasto. Desculpe o atraso, diz, os olhos encontrando os meus. O trânsito na ponte estava terrível. Uma velha desculpa que antes teria apertado meu coração. Hoje, apenas assinto. Estamos só olhando as fotos. Quer se juntar a nós? Ele se acomoda na beira do sofá, abrindo seu álbum. Encontrei essas ontem. Achei que vocês iam querer ver. Dentro, fotos que nunca tinha visto, minha mãe grávida de mim, a mão apoiada na barriga assim como a minha agora. Sinto muito por não ter estado presente quando mais importava, diz baixinho. Não posso mudar o passado, mas gostaria de estar aqui pelo seu futuro. Pelo futuro da minha neta. Não prometo perdão imediato, mas seguro sua mão. Um dia de cada vez. Mais tarde, ao nos reunirmos para uma foto em grupo, sinto-me entre mundos, a presença firme de Ethan de um lado, a orientação gentil do tio Martim do outro, meu pai se juntando ao círculo com hesitação. Coloco a mão sobre minha barriga em crescimento, sentindo o leve movimento que pode ser um chute, ou minha imaginação. Nossa filha vai entender o que significa lealdade verdadeira à família, digo a Ethan, enquanto Caterine ajusta o temporizador da câmera. O obturador dispara, capturando este momento de família redefinida, alguns ligados pelo sangue, outros pela escolha, todos conectados pelas promessas que decidimos cumprir. Aprendi que família não é apenas quem te criou. É quem aparece quando mais importa. E, às vezes, se você tiver sorte, é sobre quem recebe uma segunda chance de estar presente da forma certa.